Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo, combatente. Meu nome é Flávio Gavrilowski e esse aqui é o nosso desafio 365 dias, onde no ano de 2021 eu me comprometi a produzir um conteúdo todos os dias e estar compartilhando com você, né? Compartilhando o conhecimento que o Combato me forneceu e eu estou fornecendo a você para que você possa aumentar a sua segurança, se sentir mais seguro, aplicar esses conceitos à sua vida e você possa aumentar ainda mais os seus níveis, as suas barreiras aí de segurança, tá? E puxando um pouquinho mais para o lado de faca, a gente tem aí alguns critérios, algumas características na hora de você escolher uma faca. Eu já falei anteriormente sobre algumas delas e hoje eu quero falar sobre mais umas, que é a questão da empunhadura. Já falei sobre formas de você pegar a faca, a empunhadura, a forma de você segurar ela. Já falei algumas características anteriormente de o que você deveria estar levando em consideração na hora de você escolher uma boa empunhadura. E hoje eu quero falar um pouquinho mais a fundo. Então normalmente é assim que eu faço, né? Não sei se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, talvez, né? Se é o primeiro que você está vendo ou não. Mas normalmente eu falo sobre um tema, né? Eu dou uma visão um pouco maior e aí nos vídeos à frente eu vou, né, destrinchando e falando um pouquinho mais a fundo sobre cada um deles. Né? Já falei sobre canivetes, facas, copos traumáticos, defesas, conceitos de cultura de segurança, enfim, o que você imaginar está aqui dentro. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão da empunhadura. E de uma maneira geral aí, né, embora seja uma parte mais específica dentro das empunhaduras, né, eu costumo falar que esses conceitos no combate eles crescem como se fosse uma árvore. Né? Então a gente tem o combato, que seria o tronco da árvore, e conforme ela vai crescendo, fazendo, né, os galhos maiores, elas vão destrinchando em outros galhos menores. E esses galhos menores para outros galhos e outros galhos e outros galhos e assim por diante. Né? As artérias funcionam da mesma forma, né? A gente tem a artéria principal, a artéria aorta, e ela vai destrinchando ali para outras artérias e mais até chegar nas capilares. Funciona basicamente da mesma forma. E nesse sentido das empunhaduras, a gente tem alguns tipos de materiais. Então eu já falei que é muito importante você ter uma empunhadura que seja confortável, que você se sinta seguro com ela. E dependendo do tipo de material que você vai estar utilizando, isso pode te favorecer ou não, tá? Então a gente tem assim quatro tipos, tá? Quatro grandes escalas, né? Quatro grandes grupos desses tipos de materiais. Nós temos os de metais, nós temos os sintéticos, nós temos os naturais e nós temos o híbrido, tá? Então vou fazer uma pincelada rapidinha sobre cada um deles e aí nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu posso destrinchar um pouco melhor sobre cada um deles. Então vamos começar lá pelos metais. O metal, a vantagem é que ele é mais resistente, perfeito? Ele vai ter uma durabilidade ali praticamente que infinita, dependendo da sua manutenção. A desvantagem é que ele tende a ser, normalmente, ele tende a ser mais liso, ele tende a ser mais, como pode dizer, escorregadio, tá? Então, dependendo da situação que você vai estar aplicando o seu canivete, que possa envolver suor, sangue, né, ou outras coisas assim que vão deixar a sua faca escorregadia, não é muito legal. Existem sim algumas características de algumas fabricantes que minimizam, né, esse efeito, que aumentam o atrito, mas via de regra nem todas pensam assim e ter uma faca de empunhadura metálica tem essa desvantagem. Novamente, a vantagem é que ela vai ter aí uma durabilidade praticamente que infinita. O outro modelo seria a outra forma, né, seriam os sintéticos, que a principal vantagem é o custo, né? Então ele vai ser muito mais barato que qualquer outra empunhadura, né? Inclusive até dependendo das naturais. As naturais tendem a ser um pouco mais acessíveis, mas dependendo do material sintético, ele pode ser até mais. A desvantagem do material sintético, assim, num escalão maior, não tem uma desvantagem específica. Aí fica a critério de cada tipo de material. Por exemplo, dependendo do tipo de polipropileno, ele pode ser um material sintético um pouco mais quebradiço. Paracord, por exemplo, lembrando que paracord não é o objeto, e sim a marca do negócio, tipo Nescau, Gillette, Xerox e assim por diante. A vantagem ali, por exemplo, aí dentro do sintético, né, tem as suas vantagens e desvantagens. Dentro do sintético, onde tem o paracord, a gente teria as vantagens e a desvantagem. Uma vantagem do paracord é que ele é extremamente versátil.
é fácil manusear, não só como uma empunhadura, mas como outras coisas. A desvantagem é que ele acaba ficando muito suscetível a romper, a rasgar, a arrebentar, a reter umidade, enfim, tem suas vantagens e desvantagens aí, né? E como outros tipos de materiais sintéticos como fibra de vidro, fibra de carbono. A fibra de carbono ele tende a ser mais leve, isso é uma vantagem muito grande, a desvantagem é que ele é caro. Então, novamente, dentro dos materiais sintéticos não tem uma desvantagem superior, por assim dizer, né? Uma desvantagem que, como por exemplo, no metal, né, ele abrange essa questão de ele ser escorregadio. No sintético não tem muito isso, mas existem as desvantagens, em particular dependendo do material sintético. O terceiro bloco aí que a gente entra são os naturais. E aí nos naturais a gente tem couro, tem madeira, tem chifre, tem madrepérola, né? A vantagem é que é um material mais acessível e é mais fácil, primeiro, até mesmo de ser improvisado, certo? É mais fácil de ser trabalhado, tende a ser mais barato também. E a desvantagem é que ele fica mais suscetível a danos, né? Mais fácil de acabar estragando, quebrando, partindo, tá? Coisa que normalmente nos sintéticos isso é menos provável, principalmente aí dependendo do material, tá? Nos naturais isso é mais plausível, né? Então, por exemplo, se pega de madeira, é mais fácil a madeira acabar trincando, rachando, quebrando. Se for por exemplo, couro também, né? Ele expande, ele rasga, ele parte. Madrepérola tem quase a mesma ideia, né, do metal, ele é muito liso, eu particularmente não gosto, acho que tem um design bacaninha, é tipo piercing, eu acho bonito, nos outros eu jamais usaria. Tem o chifre também, só que às vezes ele pode ser meio frágil, dependendo ali do tipo de chifre, a empunhadura não fica muito anatômica, então essa seria a principal desvantagem. E aí a gente tem o modelo híbrido, né, que é quando você junta aí outras características, como por exemplo, você pode usar madeira e resina, né? Tem o que a gente chama de madeira estabilizada. É um processo relativamente simples de ser feito e virou até que moda nos últimos anos para cá, né, em a cutelaria artesanal. Basicamente pega um pedaço de madeira, né, de uma árvore, de um tronco, enfim, algum nó de uma madeira, corta ali, estabiliza ela no processo de você tirar o ar num recipiente que tenha a madeira com a resina. Você pega uma bomba, suga todo o ar, essa resina entra na madeira, na hora que ela endurece, ela vira quase que fosse não sei exatamente o que eu poderia dizer, mas ela fica estabilizada, né? E aí ela não expande, ela não retém umidade, ela não tem nada, ela vai ficar daquele jeito tipo para sempre, certo? Para ser quase que cristaliza, por assim dizer. E a desvantagem é que por ser um processo meio artesanal, ele tende a ser tipo caro, né? E dependendo do trabalho também que for feito, ele pega naquele mesmo sentido do metal de ficar um pouco mais liso. Normalmente esse tipo de material não é utilizado para facas de autodefesa, e sim mais para facas assim artesanais, tipo de churrasco, alguma coisa nesse sentido, mais facas utilitárias. Mas, né, se começarem a fazer, por exemplo, né, já fica meio que esperto nisso, que novamente tem essas desvantagens e desvantagens. Perfeito? Então, forte abraço, até amanhã, Mabuhay.